Olá, galera rubro-negra, aqui quem está falando é Zico, eu estou aqui no Japão, mas queria fazer um pedido a todos vocês, todos aqueles que puderem ajudar, se inscrever no canal, compartilhar e dar uma força, a gente sempre agradece. A solidariedade sempre faz bem ao nosso coração. Um grande abraço aí para todos, saudações rubro-negras, fiquem com Deus. Olha, eu preciso fazer a minha fita aqui aí da PVC. Não faz tanto tempo assim, não. Ô, PVC, agora falando quem pode chegar, porque o Flamengo não conta com esses 3 jogadores que são baixas neste momento e ainda não contratou atletas nesta janela de transferências, né, para 2025 para reforçar o time. Mas tem o Juninho, que está aí na mira, um atacante que ainda é muito pouco conhecido. Chegaria aí para substituir Gabigol, não sei, talvez. Difícil, hein? Substituir Gabigol, um jogador neste patamar é complicado. Mas o torcedor quer saber como joga o Juninho, como ele pode se encaixar no time do Flamengo caso ele chegue. Vamos ver na prancheta do PVC de hoje? Como é que joga o Flamengo? O Flamengo vinha jogando e continua com o Felipe Luiz, jogando basicamente num 4-2-3-1, que é o que prejudicou, uma das coisas que prejudicaram o Gabigol, né? O Gabigol não é centroavante, ele é ponta de lança. Ele jogou muito bem quando ele fez dupla com o Bruno Henrique ou com o De Arrascaeta. Mas assim, o Flamengo jogava 4-2-3-1 com o Pedro centroavante. Não tem Pedro tá machucado, tá fazendo a pré-temporada separada. Perfeito. Tem movimentação porque a tática não é estática. Então, quando o Flamengo ataca, o Wesley passa por aqui, você traz o Luiz Araújo ou o Gerson por aqui, o Arrascaeta, quando estiver recuperado, vem para cá, e aí você puxa o Bruno Henrique para o lado de cá e o Pedro na frente. Pedro, quando estiver recuperado, beleza. E aí você faz um 3-2-5. É assim que o Flamengo joga, tá? Então aí você já diminuiu o impacto do Gabigol, porque você tem um centroavante, que é de área, que é o Pedro, e 2 meias chegando e se aproximando dele. Mas o centroavante é o Pedro. O Juninho é um híbrido entre o Pedro e entre o Gabigol, que precisa de uma dupla. O Juninho é um jogador que joga de centroavante, faz o pivô, domina, toca, mas que ele precisa do espaço, ele precisa da tabela, ele precisa da movimentação, precisa ter alguém encostando nele para fazer a tabela. Então, o que vai acontecer? Ele é um centroavante, diferente do Pedro. O Pedro é muito área. Apertou, joga na grande área que ele vai cabecear. O Juninho movimenta, abre para a direita, abre para a esquerda, abre espaço, precisa de um ponto de lança encostando nele. Esse é o Juninho. Em termos de estilo, é ótimo se der certo a contratação. Porque quando o Pedro estiver recuperado, o Pedro vai ser titular, mas o Juninho muda o estilo. Ele é complementar ao Pedro, isso pode ser positivo. Muito bom, jogadores com características diferentes que podem ajudar aí o time do Felipe Luiz. Vamos para um break, pausa rapidinho aqui no De Primeira na TV, a gente segue no YouTube e já voltamos, ó. Ô Mauro, o Flamengo tem 2 questões aí. Primeiro, essa questão é uma prorrogação para começar, para entregar, para o estádio estar pronto, o BAP está pensando nisso, isso já está encaminhado por causa das questões financeiras do Flamengo, que, claro, não se comparam com questões financeiras de outros clubes, é meio que um pé no freio, depois de ter gastado bastante ultimamente. Essa é a situação? Isso já estava meio que desenhado até antes, né, da eleição, né? Se o BAP vencesse, que eles iriam dar uma segurada. Porque, na verdade, a gestão do Landim comprou um terreno sem nenhum plano concreto de como arrumar o dinheiro necessário para construir o estádio. Foi uma pegada super eleitoreira. Tanto que o Flamengo chegou a pagar. Ele teve um momento em que a perícia, não tem nada a ver com o Flamengo, o Flamengo contratou um cara, a perícia judicial foi lá e definiu. O terreno vale tanto. E o Flamengo ainda pagou mais 29 milhões aproximadamente, além do que foi determinado pela perícia, para encerrar a briga com a Caixa, para não ter confusão com a Caixa Econômica Federal. Pô, peraí, se a perícia determinou que é o seu valor, por que pagaram mais? Né? Mas porque tinha que resolver logo. E no dia que isso foi feito, puseram antes do jogo, não lembro qual foi a partida do Maracanã, lá no telão, lá no placar. O terreno é nosso, o estádio é nosso, não sei o que e tal. Era campanha eleitoral, clara aquilo ali. Se o Landim vencesse, talvez tivesse que fazer algo parecido, porque depois de eleito o candidato dele, caso conseguisse, Dunche, ele teria que lidar com a vida como ela é. E a vida como ela é significa o seguinte: o estádio é um investimento muito alto, o Flamengo não tem um projeto concreto para arrecadar dinheiro novo, para conseguir dinheiro novo,
Então, ou compromete o futebol, passa a jogar com um time mais fraco, investe no estádio. O VAP já falou que isso não vai acontecer, citou inclusive os exemplos de São Paulo e Corinthians, que em tempos diferentes, de maneiras diferentes, tiveram problemas com seus times durante a construção do Morumbi e por conta da construção da Arena de Itaquera. Então, vai ter que esticar essa corda, esticar esse prazo. Mas ele tem que negociar com a prefeitura, né? O Flamengo assumiu compromissos. Mas acho que isso é contornável. Eles vão negociar com a prefeitura de alguma forma, vão conseguir um prazo um pouco mais elástico. A obra não começaria agora, tem que conseguir uma série de licenças. Enfim, tem uma caminhada até começar a colocar o primeiro tijolo, como se diz. Então, acho que a tendência, de fato, é acontecer isso, mas não vejo como algo assim tão surpreendente, acho mais ou menos dentro do previsto. E financeiramente, claro, o time. A diferença é o seguinte: os clubes têm dívida, o Flamengo tinha dinheiro em caixa, e agora não tem mais dinheiro em caixa. Acho que não tem mais nenhum, né? Porque demitiu dezenas de pessoas, se tinha 3 milhões de reais não paga a indenização dessa galera toda. Só a indenização de funcionário com 20 anos de casa, vai ver quanto vai custar isso aí. Cara, um salário bom. Né? Então tem aí uma conta alta para pagar com essas demissões todas. Infelizmente, na entrevista que me concedeu, o BAP não respondeu sobre isso. Me mandou boa tarde. Deveria ter respondido, porque isso é relevante também. Né? Isso é relevante. Né? Afinal de contas, está sem dinheiro, tudo manda todo mundo embora. Era necessário demitir tanta gente? É claro que o torcedor, meio malucão, que acha que tudo é fácil, ele fala, não, ninguém presta. O cara não conhece nada, nunca trabalhou no clube, não conhece os funcionários. Nenhum clube, nenhuma empresa, digamos assim, sai do faturamento que o Flamengo saiu de 400 e poucos milhões, né, antes do Landim, para 1,3 bi em 2023, a gente não sabe do número do ano passado, como incompetentes. É claro que você pode ter um outro apadrinhado, um incompetente aqui e ali, mas o Flamengo se estruturou, o Flamengo tem departamentos mais organizados, e aí o que aconteceu? Demitiram várias pessoas, isso aí teve uma grande influência política, a desmontagem do departamento médico foi claramente, era a equipe do Tanuri, chegou o Runco, então tem que sair todo mundo. Saiu praticamente todo mundo, já teve situações como nutricionista de performance ser demitido como se não tivesse importância o cargo, é o cara que cuida da dieta alimentar dos atletas em dia de jogo, em viagem, é um cara importante, os jogadores procuram esse cara, aliás, é o profissional mais procurado pelos jogadores em dia de jogo e em viagem, né? O cara acha o quê? Que quando tem uma caixinha com umas barrinhas de cereal ali, o cara vai comendo aquilo ali de qualquer maneira? O jogador tem ali no intervalo, na parada técnica do calor, né? O cara vai lá, bebe água e tudo, hidrata, bebe um isotônico e come ali alguma coisa, ou aquele saquinho, aquelas sais minerais, vitamina, proteína, sei lá o que tem ali. Tem um cara que faz isso aí, que acompanha isso, que direciona para cada jogador, né? E alguns lidavam diretamente com fulano, com ciclano, jogadores importantes. Foi tirado o profissional e agora reverteram a coisa, a demissão foi cancelada, né? Porque os jogadores reclamaram até antes da apresentação, quando souberam, já não gostaram. E aí tem uma questão que é importante, que assim, nessa confusão toda, as pessoas estão confundindo cobrança profissional, eu sempre disse isso, Flamengo é permissivo, paternalista e não tem a cobrança profissional no nível que deveria. O maior exemplo disso são os aplausos, o corredor de aplausos, e aquilo foi uma coisa montada, ensaiada, veio de uma ordem de cima de alguém, né, para um jogador que voltava de uma punição por não ter feito corretamente o exame de doping. Isso aconteceu ano passado. A outra foi um jogador provoca o outro, toma um soco na cara, quebra o nariz, os dois jogam no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Né? O cara deve vir com aquela máscara de acrílico. Ou seja, tudo pode no Flamengo. Tudo pode no Flamengo. Pelo menos era assim. Isso não pode continuar dessa maneira, claro. O ambiente profissional não combina com isso. Não significa que você tem que implicar com o jogador. Né? Atira esse profissional, isso é bobagem. E não é assim. Você não tem que irritar o funcionário, no caso assim. Você tem que dar as melhores condições e cobrar dele também que ele se entregue, que ele se dedique, que ele faça o seu melhor. E que tenha um comportamento adequado no seu dia a dia, vestindo a cabeça do clube, em campo e fora dele. São coisas distintas. E o que nós tivemos aí foram situações que incomodam o elenco e dão razão para o jogador. Você vai tirar um profissional para quê? Um cara que tem utilidade, que é importante para ele. Por quê? Vamos voltar no tempo? Isso não tem sentido. Então está mudando a base de porrada isso aí. É o que está acontecendo. E a questão da mesa de fute-mesa, que muita gente não entendeu, ela tem um simbolismo ali. Não é pela mesa em si. É o fato do médico chegar e falar: essa mesa serve para alguma coisa? Pergunta ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta vira e fala: olha, do meu ponto de vista, não. Para fisioterapia não tem realmente utilidade. Né? É algo mais para a recreação dos atletas e fazer um aquecimento ali, naquela fute-mesa, que é uma mesa de ping-pong meio curvada, onde os caras jogam com a bola de futebol e sem raquete. Jogam com o pé, com o peito, com a cabeça, enfim, jogam futebol na mesa. Por isso é fute-mesa. Aí vem o Boto e fala: não, deixa a mesa. Isso é uma briga, a mesa é só uma ferramenta que serve para demonstração de força e poder. Então houve, de fato, um choque inicial do Runco com o Boto. Isso é evidente, todo mundo está sabendo disso. Né? Agora a questão é pacificar e fazer esses caras trabalharem. Agora, o José Boto não vai conseguir vingar se não tiver apoio geral.
Tá? As pessoas estão achando que chegou o Superman, o Batman, não sei lá, que é o Aquaman, né? Mas é o Boto. Tá? É outra história. Esse cara nunca assumiu essa responsabilidade num clube do tamanho do Flamengo. Do Benfica ele era scout, chefe do scout. Depois trabalhou em clubes menores. O Shakhtar é muito menor que o Flamengo. O time lá da Croácia nem se fala. Ele agora tem a responsabilidade de transformar um departamento. O técnico que chegou para fazer grandes intervenções foi engolido pelo sistema, digamos assim, que foi o Paulo Souza. Que, aliás, o pessoal fala que foi uma porcaria e tudo, mas o Flamengo foi invicto naquela Libertadores e ganhou todos os jogos da fase de grupos, menos um, que foi prejudicado porque não tinha VAR e o adversário, que era o Talheres, fez um gol em impedimento. Era o Paulo Souza. Nem tudo foi ruim, mas o ambiente era péssimo, os jogadores não gostavam. O próprio Felipe Luiz, que é o técnico, deu uma entrevista quando parou de jogar, admitindo que ele, o Diego Ribas, não gostavam muito do Paulo Souza e tal. Então, o Boto não vai poder chegar derrubando parede, quebrando tudo. Óbvio que quando a questão da mesa, o que significa para ele? Se tiram a mesa, em quem ia cair a culpa? Do Boto. Pô, esse português já chegou aqui mudando tudo, e ele não quer ter atrito com um jogador de cara, ele tem que conquistar os caras e ter autoridade para cobrar. Vai ter? Não sabemos. Não sabemos. O Flamengo investiu no profissional de fora, eu acho até que é um movimento adequado, mas esse cara precisa ter suporte. Suporte que eu digo não é só respaldo do presidente, do BAP, é suporte das pessoas que estão ao seu lado. Isso a gente não sabe como é que vai ser, porque o início foi ruim. Agora o Runco não vai conviver lá no dia a dia, vejamos se ele recua um pouco nessas intervenções mais bruscas, e a série de demissões tem um ponto muito grave, que é o vídeo que a gente mostrou essa semana, gravado 13 dias antes da eleição, no qual o presidente, o BAP ainda candidato, afirma que não ia mandar as pessoas embora, que era mentira, porque já havia boatos de que isso aconteceria. E de fato aconteceu. Então ele prometeu uma coisa e acabou não cumprindo essa promessa, isso com 2, 3, 4 dias úteis de mandato, o que convenhamos, né? Como é que se avalia dezenas de profissionais em pouco tempo? O Paulo Dutra, que era o diretor-geral, que agora voltou, né? Esse cara sai do Flamengo em dado momento. Esse cara foi um cara bem importante, muito importante, talvez o mais importante, que era o profissional contratado no dia a dia para reorganizar o Flamengo, financeiro e administrativamente. Ele sai em dado momento quando ele recebe uma proposta de uma empresa e vai trabalhar em outro lugar, e deixa o Flamengo. Trabalhou na época do Bandeira de Melo e tal, e saiu depois. Ele voltou agora. Ele nem teve tempo de avaliar, porque ele encontrou outro Flamengo. Muita coisa aconteceu nesse tempo que ele saiu e depois ele voltou. Setores se estruturaram, pessoas foram contratadas, profissionais, gente. E essas pessoas, ele nem teve como avaliar esses caras que ele não conhecia, como estava o estágio de cada setor, porque já teve demissão muito rapidamente. Então isso teve claramente, na minha visão, um viés político. E isso não é bom. Acho que os interesses do clube tinham que estar em primeiro lugar, e não guerrilha política. Tudo bem, cargos de confiança, a gente sabe que o cara vai perder numa mudança como essa. Mas pessoas que trabalhavam até no escalão mais baixo também rodaram. Caso dos nutricionistas de performance, como eles chamam, que não confundir com o nutricionista do refeitório. O refeitório é uma coisa. Esse é o cara que trabalha direto com o jogador. É outra história. Então, o Flamengo tem aí um problema sim, e a questão da mesa é só o simbolismo da disputa, não é a mesa em si. Né? Aí o torcedor tem que fazer uma forcinha para tentar entender. Ô, Rodrigo, para fechar esse bloco, essa questão Runco-Boto, você acha que você entende que é contornável? Tudo bem, o cara acabou de chegar, os dois, né? Acabaram de chegar, tal, estão ali meio que tipo gato, né? Você tem um gato, chega um outro gato, tem uma questão de território ali, eles brigam, tal, depois se acomoda. O que você acha? Alexandre, vai ter que ver como é que vai se resolver essa dinâmica, porque o modelo que o Flamengo adotou, e eu não estou falando das pessoas especificamente, não é o modelo usual do futebol brasileiro atual, que é um centro de saúde, performance, cada clube dá um nome ali, né? Que em geral não é nem mais médico, essa coisa de DM, departamento médico, é meio ultrapassado, né? Você tem um centro ali que é para você ter o melhor rendimento possível e preservar a saúde do atleta. E isso funciona debaixo da diretoria de futebol. O Flamengo decidiu adotar um modelo que tem um médico que manda em todos os médicos do clube, que é o Runco. Então, você vai ter que ver como é que funciona essa dinâmica em relação ao diretor, que tem supostamente toda a autonomia dentro do departamento de futebol, mas essa parte médica, quem escolheu foi o Runco. Então, pode ter esses atritos, como o Mauro falou. É engraçado essa história do fute-mesa, né? Porque, assim, isso é uma febre que tem entre os jogadores, né? Se tirar ali, pode ter certeza que os caras iam reclamar muito, porque é o que mais você vê é jogador jogando esse tipo de coisa. Então, eu acho que vai depender de como vai se dar essa dinâmica, qual vai ser a participação do Runco dentro do futebol. E só para acrescentar na informação do Mauro, o caixa do Flamengo já teve uma recuperação, está em torno de 20, 30 milhões,
que recebeu ali uns atrasados no fim do ano passado, e agora vai ter o dinheiro do Fabrício Bruno, que vai entrar à vista. Então, eles já deram uma recuperada boa, só que tinha uma previsão de uma entrada grande de dinheiro, que era das venda de cativos do estádio, que não vai acontecer, foi cancelado. Então, eles ainda têm coisas para resolver, mas eles já deram uma recuperada nesses 20, 30 milhões, que era dinheiro de passado, dinheiro da gestão Landim, que já entrou com esse dinheiro, né? Acabou entrando mais do que estava previsto inicialmente, e agora tem essa venda do Fabrício Bruno. Então, o clube já tem um caixa ali bem melhor do que a gente falava no final do ano passado. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo aqui na TV. Oi, fala, Mauro. Não, só fazer um pequeno registro, o Rodrigo tocou num ponto importante. Esse cancelamento da venda das cadeiras foi uma decisão acertada da gestão do BAP. Né? Uma excrescência você vender cadeira de um estádio que você não tem nada, nem as licenças para começar a obra, gente. E assim, isso é antecipação de receita de um negócio que não existe. Sabe, é bizarro isso aí. Isso aí foi uma bizarrice. Lembrei de você ontem, quando saiu a notícia, Mauro. Porque você sempre falou isso aqui no Posse, que era uma bizarrice. Não tem cabimento, um negócio surreal. Você vai vender. Sabe, não tem cabimento isso aí. Enfim, então é meio óbvio. Mas a gestão Landim defendia, pelo menos, Mauro, que fosse pelo menos votado no Conselho, né? Eu não estou aqui defendendo o projeto, não, mas eles defendiam que pelo menos fosse para o Conselho e o Conselho decidisse eles ou o BAP que estava certo. Mas como foi cancelado, e aí agora o projeto de estádio vai ser pensado de outra forma. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo.